Você já imaginou entrar em um hospital onde pacientes desaparecem sem explicação? Pois é, eu também não. Mas, recentemente, me deparei com uma história tão bizarra, tão sombria, que precisei mergulhar fundo para entender o que aconteceu. E agora, eu te convido para vir comigo nessa jornada assustadora. Hoje, vamos explorar o caso real mais perturbador da medicina brasileira, o mistério do Hospital da Morte. E aqui vai a pergunta que vai te fazer grudar até o final. O que realmente aconteceu com os pacientes que nunca saíram daquele lugar antes de começar? Deixa eu te dar um mapa do que vem por aí. Vamos viajar até um hospital pouco conhecido no interior do Brasil, onde histórias de mortes misteriosas e rumores de experimentos secretos assombram até hoje. Você vai sentir arrepios com relatos de testemunhas, ficar chocado com documentos que encontrei e, no final, vou te contar a verdade por trás de tudo isso. Prometo que vai ser uma montanha-russa de emoções, com momentos que vão te deixar tenso, curioso e até inspirado pela coragem de quem tentou desvendar esse caso. Preparado? Então segura firme, porque a história começa agora. Tudo começou numa cidadezinha do interior de São Paulo, nos anos 70. Eu estava pesquisando sobre casos médicos estranhos quando tropecei num fórum antigo da internet. Lá, um usuário anônimo contava sobre um hospital que, na época, era o orgulho da região. Construído com pompa, prometia ser um marco na saúde pública. Mas, ao longo dos anos, esse lugar ganhou um apelido sinistro, o Hospital da Morte. Por quê? Porque muitos pacientes que entravam lá simplesmente não saíam. E não eram casos de doenças incuráveis. Eram pessoas com fraturas, infecções simples, até grávidas em trabalho de parto. Desapareciam, sem registros, sem explicações. Fiquei intrigado. Como assim um hospital inteiro funcionando como uma espécie de buraco negro? Será que era só exagero de cidade pequena? Daqueles boatos que crescem com o tempo? Decidi cavar mais fundo. Conversei com historiadores, médicos aposentados e até parentes de pacientes da época. E o que descobri me deixou de cabelo em pé. Uma enfermeira, que pediu para não ser identificada, me contou que, nos corredores daquele hospital, o clima era de medo. Funcionários cochichavam sobre alas secretas, quartos trancados e médicos que faziam coisas que ninguém ousava questionar. Ela disse: "Eu vi pacientes entrarem saudáveis e no dia seguinte estarem mortos. E ninguém explicava nada." Mas calma, porque a história fica ainda mais estranha. Um dos relatos mais chocantes veio de um homem chamado João, que hoje tem 80 anos. Na época, ele era jovem e levou a esposa grávida para o hospital. Era para ser um parto normal. Ele me contou, com a voz tremendo, que viu a esposa ser levada para uma sala e, horas depois, um médico disse que ela e o bebê não resistiram. Mas aqui vem o detalhe que me gelou. João nunca viu os corpos. Pediu para se despedir, mas o hospital disse que já tinham resolvido tudo. Como assim resolvido? Ele voltou para casa com o coração partido e nenhuma resposta. E pasmem, histórias como a dele eram comuns. Aí eu pensei, tá, mas isso não pode ser só coincidência. Será que tinha algo maior por trás? Foi quando encontrei um arquivo empoeirado num fórum de história local. Um relatório médico datado de 1975, mencionava procedimentos experimentais realizados no hospital. Experimentais? Que tipo de experimento? O documento não dava detalhes, mas citava um médico chamado Dr. Álvaro, um cirurgião brilhante, mas com uma reputação, digamos, peculiar. Rumores diziam que ele era obcecado por avançar a medicina, custasse o que custasse. Será que ele estava usando pacientes como cobaias? Agora, deixa eu te levar para dentro do hospital. Imagina comigo, corredores mal iluminados, o cheiro de desinfetante misturado com algo que você não consegue identificar. Enfermeiras andando rápido, evitando contato visual. E no subsolo, uma ala que poucos funcionários tinham permissão para entrar. Segundo uma fonte, era lá que Dr. Álvaro passava horas. Testemunhas diziam ouvir gritos abafados vindo de lá, mas ninguém tinha coragem de investigar. Um faxineiro, que trabalhou no hospital por 2 anos, jura que viu caixas de remédios estranhos, com rótulos em línguas que ele não entendia. Ele me disse: "Eu sabia que tinha algo errado, mas precisava do emprego. Então fingia que não via nada." E aí você deve estar pensando, como ninguém denunciou isso? Bom, a resposta é tão frustrante quanto parece. Naquela época,
a cidade dependia do hospital. Ele gerava empregos, trazia prestígio. Questionar o que acontecia lá era como cutucar um vespeiro. Além disso, muitos dos que tentaram falar foram silenciados. Um jornalista local, chamado Carlos, escreveu uma matéria sobre as mortes estranhas em 1978. Adivinha? Dias depois, ele sofreu um acidente de carro e nunca mais tocou no assunto. Coincidência? Eu duvido, mas não pense que essa história é só sobre medo e mistério. Tem um lado inspirador também. Enquanto eu pesquisava, conheci a história de Dona Maria, uma enfermeira que trabalhou no hospital e decidiu enfrentar o sistema. Ela começou a anotar tudo o que via: nomes de pacientes, datas, procedimentos estranhos. Arriscou a carreira, a segurança, tudo. Maria entregou suas anotações para um advogado da cidade, na esperança de que alguém investigasse. E por causa dela, uma pequena investigação foi aberta em 1980. Mas, como você já deve imaginar, não deu em nada. Os registros sumiram e Dr. Álvaro deixou a cidade de repente. Para onde ele foi, ninguém sabe agora. Vamos dar um passo atrás, porque esse hospital virou um palco de horrores. Para entender, precisamos olhar para o contexto da época. Nos anos 70, o Brasil vivia sob a ditadura militar. A censura era pesada e experimentos médicos não eram tão regulados quanto hoje. Alguns médicos, como o Dr. Álvaro, tinham liberdade para fazer o que quisessem, desde que entregassem resultados. E em nome do progresso, coisas terríveis aconteciam. Um historiador me explicou que hospitais como esse eram, às vezes, usados para testar novos remédios ou técnicas, sem o consentimento dos pacientes. Muitos eram pobres, analfabetos, pessoas que ninguém iria defender. Isso me fez pensar. Quantas histórias como essa ainda estão escondidas? Quantos outros hospitais guardam segredos que nunca vieram à tona? Enquanto eu juntava essas peças, senti um misto de raiva e fascínio. Raiva por saber que pessoas sofreram sem justiça. Fascínio por ver como uma história tão sombria pode ficar enterrada por décadas. Mas ainda não te contei tudo. Tem um detalhe que descobri recentemente e ele muda tudo. Quer saber o que é? Então fica comigo, porque a resposta tá chegando. Vamos avançar para o próximo capítulo dessa história. Em 1985, o hospital foi fechado, oficialmente por falta de verbas. Mas os moradores da cidade contam outra versão. Eles dizem que o lugar foi abandonado depois de um incêndio misterioso que destruiu boa parte dos arquivos. Coincidência? De novo, eu duvido. Um bombeiro aposentado que esteve no local na época me disse que o fogo parecia ter começado na ala do subsolo, exatamente onde Dr. Álvaro trabalhava. Ele encontrou frascos quebrados e papéis queimados, mas nada foi investigado a fundo. Por quê? Porque, segundo ele, alguém importante mandou deixar para lá. Aí eu decidi ir além. Fui até a cidade onde o hospital ficava. Hoje, o prédio está em ruínas, coberto de mato, com janelas quebradas e um clima que, juro, dá arrepio. Conversei com moradores locais e muitos ainda evitam passar perto do lugar à noite. Uma senhora me contou que, anos atrás, adolescentes entraram no hospital abandonado e juraram ter ouvido vozes. Lenda urbana? Talvez. Mas o que não é lenda é o impacto que esse lugar deixou. Famílias destruídas, vidas perdidas e um vazio que ninguém explica. Enquanto eu caminhava pelos escombros, encontrei algo que me fez parar. Num canto meio escondido tinha uma placa de metal enferrujada. Nela estava escrito: Ala de Pesquisa Avançada. Pesquisa avançada num hospital de interior nos anos 70. Isso só reforçou minha suspeita de que algo muito errado aconteceu ali. Mas o que exatamente? Será que Dr. Álvaro estava testando drogas experimentais, fazendo cirurgias proibidas? Ou algo ainda pior? Agora, deixa eu te contar sobre um documento que caiu nas minhas mãos há poucos meses. Um amigo historiador, que prefere ficar no anonimato, encontrou um relatório escondido nos arquivos de um hospital universitário. Era uma correspondência entre Dr. Álvaro e uma empresa farmacêutica internacional. O documento falava de testes clínicos com pacientes que não tinham condições de recusar, traduzindo, pessoas vulneráveis usadas como cobaias sem saber. O relatório não dizia o nome da empresa, mas mencionava um medicamento que, anos depois, foi banido por causar efeitos colaterais graves. Isso é o mais perto que cheguei de uma prova concreta, mas ainda falta uma peça no quebra-cabeça e
aqui vem a parte que vai te fazer grudar na tela. Enquanto eu pesquisava, recebi uma mensagem anônima. Era de alguém que dizia ter trabalhado no hospital nos anos 70. A pessoa não quis se identificar, mas mandou uma frase que não sai da minha cabeça. O que aconteceu lá não foi só erro médico. Foi algo planejado. Planejado? Como assim? Será que o Hospital da Morte era parte de um esquema maior? Um experimento secreto que envolveu mais do que um médico obcecado? Eu tentei responder a mensagem, pedi mais detalhes, mas a pessoa sumiu. Fiquei com aquela frase ecoando na minha mente. E foi aí que decidi juntar todas as pistas para responder a pergunta que te fiz no começo. O que realmente aconteceu com os pacientes que nunca saíram daquele hospital? Antes de te contar, deixa eu te levar por um último capítulo, porque a verdade é mais chocante do que eu imaginava enquanto eu organizava tudo o que descobri. Percebi que o Hospital da Morte não era só um caso isolado. Na mesma época, outros hospitais no Brasil e na América Latina enfrentaram denúncias parecidas. Testes de medicamentos sem consentimento, cirurgias experimentais, mortes inexplicáveis. Um padrão. E no centro disso, sempre havia médicos como o Dr. Álvaro, com apoio de empresas ou instituições que queriam avançar a ciência. Mas a que custo? O preço foi pago por pessoas como a esposa de João, que nunca tiveram justiça. Agora chegou a hora da grande recompensa. A verdade por trás do Hospital da Morte é que ele foi, sim, palco de experimentos médicos antiéticos. Dr. Álvaro, com o respaldo de uma empresa farmacêutica, usou pacientes vulneráveis para testar drogas e procedimentos que nunca foram aprovados. Muitos morreram. Outros, como João, carregam as cicatrizes até hoje. O hospital foi fechado para encobrir o escândalo e os responsáveis nunca enfrentaram a justiça. Mas graças a pessoas como Dona Maria, que arriscaram tudo para denunciar, hoje sabemos pelo menos parte da história. Essa jornada foi intensa, né? Me deixou pensando em como a busca por progresso pode, às vezes, cruzar linhas que nunca deveriam ser cruzadas. Mas também me inspirou, porque, no meio de tanto horror, teve gente que lutou por justiça. E é por isso que eu amo contar essas histórias. Elas nos lembram que mesmo no escuro, sempre tem alguém acendendo uma luz. E aí, o que achou dessa história? Conta nos comentários se você já ouviu falar de algum caso médico misterioso na sua cidade. E se quiser mergulhar em mais histórias assustadoras, se inscreve no canal e clica no sininho. No próximo vídeo, vou te levar para outro caso que vai te deixar sem dormir. Até lá!